Olá, boa tarde, como é que você está? Vamos conversar hoje sobre a discriminação contra o idoso, né? Que ficou muito mais evidente agora durante a questão do coronavírus. Antes, isso não estava tão evidente como agora, mas agora está mais evidente. Então a ideia é realmente a gente conversar sobre isso. Quer dizer, a gente percebe a discriminação quando determinado grupo ele é marcado de alguma maneira e começam os deboches, as piadas, e aí a gente percebe então aí, na verdade, a discriminação. Porque como é que a gente percebe, por exemplo, o racismo? Uma das maneiras de se identificar o racismo são as piadas com os negros. A piada com os negros, na qual só é engraçado para quem fala. Toda vez que a gente fizer uma piada e for engraçado só para quem fala, ou não for engraçado para todos, significa que é uma piada discriminatória, é uma piada que humilha, é uma piada que está sendo dirigida a e se essa piada for direcionada a um grupo, então ela passa a ser uma piada com preconceito, uma piada preconceituosa, porque ela passa a ser dirigida não a uma pessoa, mas a um grupo. Então a piada contra a loura, que a gente já contou um monte, né? A piada contra o gordo, os gordos, a piada contra os negros, então é muito comum, era muito comum, agora está, digamos assim, socialmente socialmente reprovado, né? A piada contra o negro, mas a piada contra o gordo é muito grande ainda. Qual o nome que a gente dá a isso? Então, a piada contra o negro, racismo. A piada contra a mulher, machismo. A piada contra o gordo, gordofobia. A piada contra o homossexual, né? Pode ser homofobia ou LGTB-fobia. A piada contra o pobre, oporofobia. E agora a gente está vendo muita piada contra o velho, a questão do coronavírus. A piada, Freud vai dizer o seguinte: todas as vezes que temos que alguém fala alguma coisa engraçada, essa pessoa está dizendo o que ela sente. Freud vai dizer: dizemos a verdade brincando. Aí vamos dar aí boa tarde para a Ravena Oliveira, obrigado, Ravena, está dizendo que é verdade. A Maria João, lá de Portugal. Boa tarde, Maria João. Então, a Ravena está dizendo que é falta de empatia, falta de amor. Então, todas as vezes que falamos alguma coisa contra alguém, isso é fobia. Então, Freud fala assim: não, eu só estou brincando. Não existe brincadeira. Consulte-se, avalie-se, que você vai ver que você está falando o que você sente. Então, eu, por exemplo, fico, digamos, eu sou intolerante à piada racista. Quando a pessoa faz uma piada racista contra o negro, ou contra o japonês, ou contra, sei lá, eu fecho a cara, saio de perto. Por quê? Porque como psicanalista eu sei que aquela pessoa pensa daquele jeito. Piada que humilha a mulher. Não, eu só estou brincando. Não, está falando a verdade. Pensa daquele jeito. Sente daquele jeito. Tem um verniz social. E aí o deboche, a piada, ela permite que esse verniz derreta e a pessoa fique exposta. Então, para quem é psicanalista que sabe disso,
Agora, para vocês que estão assistindo, que vão ficar sabendo disso, toda vez que uma pessoa fizer uma piada, falar algo engraçado que diminua o outro, é porque ele está com vontade de diminuir o outro. É porque ele tem raiva do outro. É porque ele tem uma raiva de um grupo. Então, piada contra o pobre. Eu estava vendo no Facebook a piada contra o pobre. E o cara morre de rir. Isso se chama aporofobia, né, que é discriminação à pessoa mais pobre. É muito engraçado para quem conta. É muito engraçado pro cara lá que conta. E ele faz aquela cara como se ele fosse uma pessoa pobre, né? Então, mas se ele é pobre e ele faz piada contra o pobre, ele pode. Não, não pode. Não pode. Isso não autoriza. Ele não pode falar do grupo dele. Isso só denuncia o quanto ele não tem empatia, o quanto ele se sente pequeno. O negro racista, porque o negro não é racista, mas o negro que é instrumento do racismo, porque para ser racista, ele teria que ser beneficiado com o processo. Como ele não é beneficiado, então o negro não é racista. O negro é alienado quando ele faz piada de racista. Então, quando um negro faz uma piada de racismo contra ele mesmo, contra o grupo dele, é porque ele é alienado, ele não tem noção de quem ele é. Ou ele se sente tão pequeno que aí ele chama atenção para essa pequenez quando ele faz a piada. O homossexual que faz piada de gay, de lésbica. Né? Então, quando brincamos, nós dizemos a verdade. Sempre assim. Quando nós dizemos, como é Freud que fala, né? Dizemos todas as verdades brincando. Então, discriminar o idoso é chamado gerontofobia ou velhofobia. Sim, Heloísio, qual é o significado da palavra gerontofobia? Geronto quer dizer idoso e fobia quer dizer medo. Sim, mas o que tem isso? Por que a pessoa agride e é associada a medo? Ela tem medo. Ela tem medo dela própria quando se tornar idosa. É como o homofóbico, homofobia, medo do homossexual, medo do homoafetivo, pavor dos homossexuais. E todo homofóbico é homossexual, trancado no armário, tem medo de assumir a própria sexualidade. Tudo aquilo que nos incomoda com muita intensidade é porque nós temos em nós. E a velhice está em nós. Porque com certeza nós vamos envelhecer cada vez mais. O Brasil é um país de velhos. O Brasil é um país de velhos. Boa tarde, Mário Saraiva, o Mário lá de Portugal. Tudo bem, amigo? Maria Luísa, boa tarde. Então, a gente falava que Portugal, Itália, Suíça eram países de velhos. Gente, o Brasil é um país de velho. A gente precisa acordar para isso. O Brasil não é um país de jovem mais. Não predomina mais a juventude. A população idosa, ela é numerosa. Numerosa. Então, o medo de chegar a essa idade, o medo construído pelo sistema capitalista, que vê o velho como descartável. E aí criar a palavra idoso para que ela fosse menos ofensiva, porque a palavra velho lembra descartabilidade. O que é velho é descartável. Minha tia contava uma história muito interessante. Ela disse-me que quando surgiram, que na época da juventude dela, ela costurava com a máquina Singer. A máquina Singer é a pedal, não existia motor. E aí a máquina Singer,
era toda de ferro, as peças todas de ferro, não estragava nunca. Quando estragava, era trabalho mecânico muito fácil de consertar, que o próprio marido das costureiras ou elas mesmas consertavam. Aí inventaram uma singe mais moderna, essa era elétrica. As peças eram todas de plástico, portanto que estragava logo. E aí as indústrias, as lojas, a fábrica da Singe, o que ela fez? Ela oferecia para a costureira a máquina nova, entre aspas, descartável, em troca das máquinas mais antigas, para que a pessoa pudesse agora consumir. Foi uma onda de descartabilidade. A Gillette, existia uma Gillette azul para fazer, para barbear. Né? Então a lâmina que passou a ser Gillette, né? Então, criou uma lâmina que ela era tão famosa que ficou associada a barbeador. Então a lâmina da Gillette ela era azul. Você barbeava e ela não cegava de jeito nenhum. Ela enferrujava, mas não cegava. Depois aí ela usava, enferrujava, quebrava, aí os pais montavam um estilete para os filhos poder apontar o lápis e a Gillette, a lâmina, continuava cortando. Aí criava a lâmina inox, porque não ia enferrujar mais, mas cega. Bastou, dependendo do aparelho, 2 ou 3 barbeares, que aí já ficava cega. Então a ideia de descartar, a ideia de descartável, né? O copo descartável, o prato descartável, o canudo descartável. Hoje o canudo está meio fora de moda, né? Em função do mal que ele provocava nas tartarugas. Então, muitos países, aqui no Brasil, alguns estados, proibiram a venda dos canudos. Então a ideia de descartar. Ficou velho, você descarta. O guarda-roupa, a cama, era feita de madeira, né? Era entalhada à mão, com o nome do casal. Na cabeceira da cama estava lá, Jailson e Aloysio, J e A, ou AJ, né? AIJ. E a cama não estragava nunca. A mesma cama, o mesmo guarda-roupa servia 3 gerações, 4 gerações. Hoje é feito de MDF. Qualquer coisa estraga. E aí você joga fora, você não aproveita para nada. Ele vira lixo. Se uma casa, por exemplo, as casas quando são invadidas pela enchente aqui no Brasil, vira lixo, não aproveita para nada, gaveta, nada. Aquilo derrete. E a ideia é descartar. Então vamos descartar os velhos. Vamos descartar os velhos, porque eles não servem para nada. Então, e aí, essa ideia de descartar o que é velho fez criar uma nova expressão, terceira idade. Né? A terceira idade. Ou então, o idoso. E o idoso, então, ganhou. Aos poucos, eles foram percebendo no Brasil que o idoso, o velho, né, que é idoso, e aí a gente passa para idoso com a ideia de que isso não vai discriminar. É igual quando tentaram falar que o negro era moreninho, lembra? O negro, não, você não é negro, você é moreninho. Você é chocolate, é café com leite, é marrom. Cada vez que a pessoa falava isso, ela se complicava mais comigo, porque ela estava dizendo, ela estava se percebendo racista. Então, o idoso é um nome bonito, porque aí você, né, sai da ideia de descartar. Só que o problema não está na palavra, está no conceito. Está no conceito. Idoso, velho, é aquele que não produz mais. Então, é a pessoa que é improdutivo. E o sistema capitalista é o seguinte, você tem que produzir. Você produz, recebe, consome, que gera a máquina. Se alguém não produz, para ele consumir, ele tem que ser sustentado pela Previdência, que também movimenta a máquina, mas não é perfeito como quem consome. E a gente vai ver isso quando os deputados, né, o Congresso Nacional,
vota uma alteração na aposentadoria para que o velho morra trabalhando. Ou seja, veja que a preocupação é realmente não produzir. Então a aposentadoria, a pessoa vai morrer trabalhando. Você imagina, por exemplo, um pedreiro que tem várias falhas na carteira. Ele não vai aposentar, ou vai morrer. Um motorista de ônibus, com 80 anos dirigindo, com 75 anos dirigindo, sem nenhum tipo... A gente vai perdendo, né, a destreza, vai perdendo o reflexo. E aí, então, vem essa ideia, né, isso é discriminação com a idosa. Aí, quando surge a Covid-19, começa a ideia, olha, pessoal, o idoso, né, com base na experiência na China, na França, na Itália e agora na Espanha, o idoso é o grupo de risco. Como eles sempre escolhem um grupo para ser de risco, para discriminar. Lembra na época da AIDS, o grupo de risco eram os homossexuais. Era um perigo homossexual porque ele contaminava as pessoas. Alguns diziam que foram os homossexuais que criaram o vírus da AIDS, o HIV. Depois foram ver que era apenas uma fração. A grande maioria dos infectados eram heterossexuais, bissexuais, e não só os homossexuais. Então, a questão é o idoso. Por quê? Porque o idoso ele é frágil, porque o idoso não sei o quê. Então, o idoso é o grupo de risco. E aí começou. E aí começaram as piadas na internet. O cata-véio, olha isso. Tá, ó, se o velho sair na rua, vai passar o cata-véio. E aí, kkkk. Então, será que seu avô acha engraçado isso que você está falando? Será que ele acha engraçado? Seu pai? O meu não. Eu tenho um pai com 84 anos, ele nunca achou engraçado essas piadas. Será por quê que ele não achou engraçado? Será por que a mulher não acha engraçada a piada machista, hein? Será? Será por que o gordo não acha engraçada a piada gordofóbica? Sabe por quê, hein? Que a loura não acha engraçada a piada contra a loura? Então começaram as piadas. Mesmo o noticiário mostrando que está morrendo homem de 28 anos, mulher de 25, de 40, criança, adolescente, continua essa ideia de que o idoso é o grupo de risco. Não, porque o idoso, você sabe, ele já é doente, não sei o quê. Gente, o idoso movimenta a economia de maneira estupenda. Porque ele tem um gasto com qualidade, ele consome com qualidade. O idoso sustenta netos no curso de inglês, os mais classe média alta. O idoso sustenta netos, famílias mais pobres, que os homens engravidam as mulheres e fogem, ou porque não tem emprego. Quem sustenta são os velhos. No Agreste Nordestino, na região mais pobre do Nordeste, o salário da aposentadoria sustenta famílias inteiras. No período de seca, quando a produção ainda é quase zero. Você não tem avô, não? Será que a pessoa que faz isso ela não tem avô? Não tem avó, não tem pai? Não tem empatia? Não percebe que isso ofende? Não, eu só estou brincando. Você não está brincando, não. Você está falando sério. Porque na brincadeira você está falando dos seus sentimentos. É assim que você sente. É assim que você é. Então a gente tem que observar. Se eu estou fazendo piada de idoso, piada de velho, é porque eu sou gerontofóbico. É porque eu sou velhofóbico. É isso que é. Não tem outra palavra. Então é preciso pensar. E por que eu tenho medo do velho? O que o velho pode fazer de mal para mim? Por que eu preciso matar o velho? Por que eu preciso apoiar um sistema de previdência em que o velho morra? Um sistema de saúde que o velho é destratado? Por que o Congresso Nacional precisa criar uma lei, um estatuto do idoso, para proteger o idoso contra os próprios filhos? Aliás, é sempre assim. O ECA, né,
Estatuto da Criança e do Adolescente protege a criança e o adolescente contra os próprios pais, contra os padrastos, madrastas, namorados da mãe, namoradas do pai. E o Estatuto do Idoso não é diferente. Precisa proteger o idoso contra o filho, contra a filha, contra o enteado. Que é isso? Então, na quarentena da Covid-19, isso ficou mais evidente ainda, esse preconceito contra a pessoa mais velha. A gente vê as pessoas falando, se metade dos velhos morresse, era bom, que daria menos trabalho. Que é isso? Cadê a sua humanidade? Você vai ficar velho. Você está com medo de ficar velho? Esse pavor, essa fobia contra o velho, será que a fobia que você tem é contra o velho? É contra quem? De que você está com medo? É contra o velho que está lá fora ou contra o velho que está dentro? Contra o velho que está dentro de você. Porque você vai ficar velho, eu vou ficar velho. Tinha um adesivo que circulava nos carros há uns 10 anos atrás, que dizia assim: cuide bem do idoso, um dia você será um. Aí um amigo meu ele mandou fazer um adesivo diferente. Ele colocou assim: cuide bem do idoso, porque talvez, se você sobreviver, um dia você será um. Porque o que acontece? Talvez a gente chegue à vida da terceira idade, nos tornemos anciãos. Talvez não. Eu estou com medo de não. Eu estou com medo de chegar lá e perder a minha capacidade produtiva, a minha virilidade. Será que é isso que eu estou com medo? Por que eu estou com medo? Estou com medo de quê? O que está me assustando? É importante me perguntar. Porque velhofobia é fobia de velho. Medo. Eu estou com medo dos velhos que estão lá fora ou do velho que está aqui dentro. Estou com medo de chegar a essa fase. É um medo inconsciente. Como é que vai ser quando eu chegar na terceira idade? Quando eu perder as forças? Quando eu perder a flexibilidade do corpo? Quando eu perder a massa corporal? Quando eu começar a esquecer? Primeiro que tem gente começando a esquecer hoje, né? Tem gente que perde a massa corporal cedo. Mas hoje nós podemos envelhecer com qualidade. E olha que interessante, né? Empurraram aí. São tantos idosos no Brasil, tantos, que agora idoso no Brasil, em algumas situações, é quem tem mais de 80 anos. Porque é tanta gente com mais de 60 que aí já não comporta mais as vagas. A parte especial no aeroporto, antigamente falava assim: idosos, primeiro a prioridade, por lei, que são grávidas, criança no colo e idosos. Agora eles dizem assim: prioridades por lei, grávidas, pessoas com crianças no colo e pessoas com mais de 80 anos. Entende? Já não é mais idoso, mais 60, mais de 80. Porque isso representa o crescimento. A empresa aérea quer oferecer um trabalho diferenciado, mas ela precisa que seja minoria. Se for maioria, não faz sentido ser diferenciado. Então houve um crescimento. Hoje as pessoas se cuidam. Na minha época da infância, o idoso era idoso. Ele usava um short, uma bermuda com meia social e sapato. Ele andava devagarzinho, tinha sempre a bengala na mão. O idoso de hoje usa jeans, dança rock ou forró, usa
o jeans rasgado, tênis, bermuda, vai à academia, tem academia popular, viaja, conhece partes do Brasil e do mundo. Esse é o idoso de hoje. Então, cada fase, ela tem os seus prazeres e desprazeres específicos, usando aí a psicanálise, né? A beleza da fase oral, a fase mais completa, onde você tem prazer labial e nutrição. Depois vem a fase anal, que é o prazer de descobrir o excreto, o prazer de fazer xixi, de fazer cocô. Depois vem a fase fálica, que é quando você descobre o seu órgão sexual, o complexo de Édipo, em consequência disso. Depois vem a fase da latência, onde você sublima os seus desejos, os seus prazeres sexuais, que é a criança na escola. Depois vem a juventude, a adolescência primeiro, do beijo na boca. A juventude, os amigos na juventude. Depois vem a fase adulta, do casamento, da responsabilidade, de cuidar dos filhos, de pagar as contas. Todas essas fases são deliciosas, gente. E depois da madureza, depois vem a madureza, que é a fase em que a gente aprende a olhar para o mundo com mais cuidado, com mais carinho, com mais tranquilidade, com menos ansiedade. Alguns, tem as exceções. E depois vem a terceira idade, vem a fase do idoso, a fase do velho, da velha, que é a fase em que você não tem mais que sustentar seus filhos, se preocupar com a educação deles. Agora você pode começar a pensar em você. E aí existem prazeres, você pode viajar, você pode comer o que você gosta, que você come menos. Você vai se preocupar mais com a alimentação, com a qualidade alimentar, com a saúde. Você vai poder conhecer países, conhecer culturas que você nunca teve tempo. Estudar uma língua estrangeira, aprender um instrumento musical. Então, cada fase tem a sua beleza. Então, por que você está com medo de envelhecer? Por quê? Não tenha medo. Tudo tem beleza. Tudo que vem de Deus tem beleza, tem prazeres. Então eu quero te convidar a refletir. Toda vez, sem exceção, toda vez que você se pegar fazendo piada contra o velho, é porque você é velhofóbico. É porque você está com medo de ficar velho, velha. Toda vez que você maltrata, olha com descaso para o seu avô, para a sua avó, para o seu pai, para a sua mãe, que é idoso, você então é um velhofóbico, é uma velhofóbica, é uma gerontofobia, isso se chama. Ou seja, você está com medo, você está apavorada por envelhecer. Não fique assim. Envelhecer vai te fazer enxergar outras fases da vida. Assim como existe, né? O outono, o inverno, o verão e a primavera. A terceira idade é a primavera. Você agora vai florir. Muita paz. Compartilhe aí esse vídeo pra gente, tá bom? Um abraço.